Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 27 de nosso curso de Teologia Ascético-Mística. Estamos na via purgativa, na segunda aula da mortificação. Estamos quase acabando a via purgativa. E depois entrarei numa aula mais de transição. Será os pecados capitais na noite escura de São João da Cruz. Vocês vão entender melhor em que consiste essa transição. E depois tratarei da oração, no geral, os graus de oração, antes de entrarmos propriamente na via iluminativa. Espero que todos nós entremos e passemos por essa via e, quem sabe, cheguemos à via unitiva. Então, como sempre, se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho, vejam os links de nossas redes sociais aqui embaixo, principalmente a página, o link de nossa editora. Na Eclésia mesmo, muitos têm essa surpresa aí, né? Que a minha editora é parceira deles, eu vendo no site deles. Então, sim, a editora Assunta vende lá e o link leva para lá mesmo, tá certinho. Alguns até perguntam, mas você trabalha na Eclésia? Não propriamente, na verdade não, sou parceiro deles. Eles têm os tradutores próprios deles, eles têm a editora propriamente falando, mas eles também vendem livros de editoras parceiras. E entre elas, a nossa caríssima e digníssima editora Assunta. Tem o Pix na descrição, se vocês quiserem fazer alguma doação, fazer o ato de generosidade. Mas lembrando que este curso será 100% gratuito, sem inscrição também, outra coisa chata de nossos dias. Eu só tenho essa propaganda breve aqui, aí também, acho que um minutinho aí não faz mal, mas esse curso será totalmente gratuito, espero que vocês possam evoluir na vida espiritual. E rezem por mim aí para que eu continue nessa caminhada da fé. Então vamos ao conteúdo da aula. Estávamos na compêndio de Teologia Ascética Mística do Adolphe Tanqueray. O primeiro, o tratado mais conhecido do século passado, não vou dizer o mais importante, mas talvez seja o mais difundido. E, enfim, vamos seguir adiante. Vou voltar no início da prática da mortificação, lembrando que já falamos um pouco de sua natureza e definição, e vamos entrar agora na prática. Falei na aula passada do Frei Gilson de acordar às 4 da manhã, que não tem problema, mas o problema é diminuir a hora do sono. Eu não recomendo isso. Se você quiser acordar cedo, durma cedo, mas cortar o horário de dormir eu acho que é uma má ideia. Eu falava que em penitências ordinárias não é preciso autorização do diretor espiritual, mas em coisas mais severas, mais extraordinárias, sempre ter a autorização de um padre para isso. Então vamos lá, prática da mortificação. Parágrafo 767. Mortificação deve abraçar o homem inteiro, corpo e alma, porque o homem inteiro, se não está bem disciplinado, é que é uma ocasião de pecado. Interessante essa frase, digna de meditação. O homem inteiro, se não está bem disciplinado, é que é uma ocasião de pecado. Então, isso é para afastar até mesmo o mito, e em alguns casos até heresia, em alguns extremos, de que o corpo, a matéria é má. Não, a matéria não é má para os católicos. Quando falamos da carne, do corpo, da matéria, falamos da vontade do corpo.
A vontade que se dirige a satisfazer meramente o corpo, se esquecendo da alma. E a penitência, antes de tudo, interior. Mas, claro, também se acostuma o corpo à dor para que ele faça menos pressão à vontade. Então devemos nos habituar a sentir mais dor e nos abstemos de prazeres lícitos para ficar mais fácil o combate contra os ilícitos. Então, seguindo aqui, mas a mortificação deve se praticar com prudência ou discrição, deve ser proporcionada às forças físicas e morais de cada um, ao cumprimento dos deveres de Estado. É preciso poupar as forças físicas, é preciso poupar as forças morais e, sobretudo, que estejam em harmonia com os deveres de Estado. Então, é o seguinte, o corpo é nosso amigo, faz parte de nossa integridade, somos o corpo também, e ele nos ajuda no trabalho, então não podemos cansá-lo exageradamente. E fala aqui da poupar forças morais, é interessante tomar cuidado com o efeito mola. Inclusive, até comum a pessoa, até recém-convertido, mas outras pessoas eventualmente caem nisso também. A pessoa se empolga na caminhada da fé, está a fim de fazer muitos sacrifícios a Deus e acaba exagerando. Aí que acontece, ela vai se estressando tanto, sofrendo tanto aí por causa dessas penitências e práticas exageradas que chega uma hora que explode, né? E chama efeito mola porque você comprime, 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 comprime e chega uma hora que aquela energia potencial estocada explode de uma vez. Então, tomar muito cuidado com o efeito mola. Inclusive, até vemos tragicamente casos na internet, a pessoa era tão aguerrida no combate à fé e de repente desiste de tudo, porque ela não observou os limites aí do próprio corpo. Serve para tudo, né? A gente está falando da mortificação, mas serve para apostolado também, então tomar cuidado com isso. E observar também o estado de vida. Se você é trabalhador aí, né? Precisa mais da energia do corpo, então se resguardar mais aí quanto a isso. Mas também, se você é pai de família aí, né? E ter que cuidar das crianças, saber que você tem que reservar uma energia para eles, entre outros exemplos. Aí segue o nosso Tanquerê. Há uma certa hierarquia nas mortificações. As interiores valem mais, evidentemente mais que as exteriores, por combaterem mais diretamente a raiz do mal. Como falamos anteriormente, o problema está mais na vontade corrompida. Só que, aí dou um exemplo aqui, mas importa não esquecer que estas facilitam muito a prática daquelas. Quem quisesse disciplinar a imaginação sem mortificar os olhos não chegaria a grandes resultados. O interior recebe seus dados do exterior. Então, vai ser muito difícil você mortificar a imaginação sem mortificar os olhos. E até comenta aqui que os racionalistas, enfim, né, essa galera contra a igreja se manifestou contra as austeridades dos santos, mas, na verdade, é necessário eventualmente ser rigoroso com o corpo, e algumas práticas de mortificações são até louváveis, justamente por isso, você já mata o mal ali no início dele, né? Antes de entrar no seu corpo, você já afasta o inimigo. Então, tem o seu valor sim as penitências corpóreas. Aí vai falar dos gêneros de mortificações, a começar pelas exteriores, da mortificação do corpo e dos sentidos externos. Nosso Senhor Jesus Cristo havia recomendado aos seus discípulos a prática moderada do jejum e abstinência, a mortificação da vista e do tato,
São Paulo compreendia tão bem a necessidade de mortificar o corpo que o castigava severamente para escapar ao pecado e à reprovação. Castigo corpus meu et in servitutem redico forte, cum alis predicave ipsi reprobus efficia. Até deu uma pausa aqui para dar uma traduzida e pesquisar o versículo também. É 1 Coríntios 9, 27. Esse versículo é usado como fundamento para até mesmo a flagelação, né? Fala de castigar o corpo aí, né? Alguns santos têm essa prática, mas isso você deve pedir para autorização a um diretor espiritual. Fala, castigo o meu corpo e o reduzo à servidão para que não aconteça que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Então é São Paulo aí falando muito abertamente sobre mortificação e penitência. Quanto à quantidade aí, né? É difícil determinar só pelo versículo bíblico, mas alguns santos praticaram sim até mesmo a flagelação, e também o uso do silício. O silício, na verdade, não machuca tanto quanto dizem, mas enfim, também é bom pedir autorização a um diretor espiritual. O silício, sim, é citado na Sagrada Escritura, seria a princípio uma roupa áspera, depois foram criando uma espécie de silício de ferro que incomoda mais, mas basicamente é a mesma ideia, alguma coisa que envolve a pele com aspereza. Qual a razão de tudo isso? Segue o nosso autor. É indubitável que o corpo bem disciplinado é um servidor útil, necessário até, cuja forças importa poupar para se colocar a serviço da alma. No estado, porém, da natureza decaída, o corpo busca gozos sensuais, sem fazer caso do que é permitido ou vedado. Ou seja, ele sai procurando o prazer descontroladamente e cabe a razão pôr um freio a ele. Então, nós nos expomos à dor aí para aumentarmos o controle de nossa vontade sobre o corpo. Modéstia do corpo. Para mortificar o corpo, comecemos por observar perfeitamente as regras da modéstia e urbanidade. Nisto se encontra abundantemente matéria de mortificação. O princípio que nos serve de regra é o de São Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que reside em vós? Então, parece que são 2 versículos. Então, vai falar aqui da modéstia. Claro, né, já falamos até um pouco aí contra a luxúria, de não expor o corpo expor o próximo à tentação, mostrando o próprio corpo, muito comum entre as mulheres, e usar roupas que cubram o corpo. E claro, não transformar isso em ocasião de vaidade também, porque aí a pessoa começa a cuidar da modéstia, começa a usar roupas muito caras, elegantes e chamativas. O importante é, em primeiro lugar, cobrir o corpo, e em segundo lugar, ser algo digno, mais simples. Também algo totalmente rasgado aí chamaria atenção, desaconselhável. Seria uma ostentação de pobreza aí. Claro, né, se a pessoa só tem aquilo mesmo e é pobre, é outra história, né? Mas a pessoa tendo condições, se vestir rasgado é pouco apropriado. Aí a compostura do porte exterior é igualmente uma excelente mortificação ao alcance de todos. Evitar com cuidado as posições moles e afeminadas, conservar o corpo direito sem violência e afetação, nem curvado nem inclinado de um lado para o outro. Não mudar
com demasiada frequência de posição. Então, eis aí uma excelente penitência, muito simples, não precisa de diretor espiritual, zelar pelos movimentos corporais. É... Isso daí eu tenho um pouco de dificuldade aí, às vezes eu me coço aí nos vídeos, não sou um exemplo muito grande disso, mas essa daí é uma penitência interessante e simples ao alcance de todos. É dito de São Francisco de Sales, foi aquele, até pegar o nome, um homem que seguia muito de perto São Francisco de Sales, ficava o observando, mesmo quando São Francisco de Sales estava sozinho, Jean-Pierre Camus, o escrito Camus, mas se pronuncia Camus, foi contemporâneo e discípulo de São Francisco de Sales. Ele conta que mesmo quando nosso santo estava sozinho, ele se portava modestamente, ou seja, não cruzava a perna. Eu lembro uma vez que eu fui confessar no mosteiro da Santa Cruz e eu cruzei muito discretamente as pernas. Aliás, nem sabia que aquilo seria um cruzar de pernas. Eu coloquei um pé atrás do outro calcanhar, o pé direito atrás do calcanhar esquerdo. Aí o padre lá falou: não, 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 descruza as pernas, descruza as pernas. Eu obedeci na hora, né? Eu nem perguntei o motivo, nada, só obedeci. Aí depois que eu fui, deu o clique, né? Aí eu comecei a entender melhor essa passagem do Tanqueré. Para dizer o seguinte, né? Manter a postura corporal, assim, né? E tentar se manter pouco agitado, isso também melhora a concentração, ajuda a rezar mais. Então, enfim, né? Claro, né? Cada um tem suas necessidades sensoriais aí, né? Tem pessoas mais sensíveis que coçam mais, mas, mas tentar evitar ao máximo aí de ficar irrequieto e não cruzar as pernas, e mesmo sozinho, quando ninguém estiver olhando. Essa daí é uma penitência simples, mas muito eficaz. Tem que ter muita perseverança para cortar todo tipo de imodéstia. Rezar, se for rezar sentado, claro, né? É melhor rezar deitado do que não rezar, mas essa é a minha opinião, mas se possível sentado ou mesmo ajoelhado. Sobre ajoelhar, uma dica: não ajoelhar em cima da rótula do menisco. É uma técnica um pouco singular, é tentar ajoelhar de modo que a pressão fique mais sobre o osso da tíbia, né? Mas na parte superior, não lá no meio da canela, né? Só o bastante para você não pressionar o menisco, né? Que pode causar desgaste a longo prazo, né? No genuflexório da igreja dá para fazer isso tranquilo. No chão de casa, às vezes ajoelhar em cima do chinelo e tentar fazer isso daí, não colocar a força no menisco. E a princípio dói até mais, mas um pouquinho a mais, né? Também não tanto. Mas então uma dica aí para preservar o seu joelho na hora de fazer genuflexão. Ok, há outras mortificações positivas que os penitentes generosos se comprazem em se impor a si mesmo, e para macerarem o corpo, acalmarem os seus ardores intempestivos e estimularem o desejo de piedade. E fala do silício, disciplina, isso daí, né? Mas, como já falei, pedir autorização do diretor espiritual. Depois, modéstia dos olhos, há olhares gravemente culpados que ofendem não somente o pudor, mas até a castidade em si mesma. Então, infelizmente, em nossa cultura, os meninos fazem rodas e lançam olhares maldosos para meninas. E também evitar ficar olhando demais para os outros. Como diz na regra de São Bento,
é um dos graus da. Agora me fugiu se na regra está os graus da humildade ou graus da soberba. Um foi feito por São Bento e outro por São Bernardo de Claraval. É, mas enfim, né? Um dos graus da soberba é você é, ter o olhar agitado, curioso, sair olhando para todas as coisas. E o grau correspondente da humildade é ter os olhos baixos, olhando para o chão. Então, até isso é importante observar. Esse negócio de ficar olhando para todo lado aí é espírito de curiosidade, de vaidade, e pessoas humildes têm um olhar mais discreto. Se você vai na missa, o ideal é que você só veja Cristo, é, no máximo o padre ali. Se você sabe, pelo menos durante a missa, né, claro, né, não faz mal, moderadamente também, né, sem fazer barulho, ver outras pessoas antes e depois da missa, só tomar o cuidado de manter o silêncio aí, né, o recolhimento para poder rezar bem. Mas os santos recomendam até isso, né? Ter o olhar baixo, não olhar para ninguém. Não é nem questão de não olhar para a mulher, não olhar no rosto de ninguém. É claro, aí depende um pouco da situação aí, né? Aí às vezes faz parecer que é uma coisa é, que a pessoa não confia, sei lá, né? Mas enfim, né? Há essa recomendação aí, né? Às vezes não olhar no rosto de ninguém, ter o olhar baixo como se o outro fosse superior, né? Não no sentido de desprezo, mas de reconhecer que o outro é superior. Isso daí também ajuda a não ver coisas indevidas ou que distraiam a mente. E não só em questão sexual, mas outras coisas também, né? Por exemplo, passa uma Ferrari na rua, o que isso vai aumentar a sua fé, né? Ah, nossa, que legal, viu a Ferrari. Claro, não que seja pecado, né? Mas estamos à busca da perfeição e é até interessante que você ignore tudo isso. Continuando aqui, é por isso que o cristão sincero que quer salvar a sua alma, custe o que custar, vai mais longe. Para estar seguro de não sucumbir à sensualidade, mortifica a curiosidade dos olhos, evitando, por exemplo, olhar pela janela para ver quem passa, conservando os olhos modestamente baixos, sem afetação nas viagens ou passeios. Então é o que eu disse, né? Falei mais no contexto da igreja, mas até em outros contextos, no olhar baixo e até para ajudar no recolhimento a se colocar na presença de Deus. Mortificação do ouvido e da língua. Esta mortificação exige que não se diga nem ouça nada contrário à caridade, à pureza, à humildade e às demais virtudes cristãs. De São Paulo, as conversas más corrompem os bons costumes. Corrumpunt mores bonus colloquia prava. 1 Coríntios 15, versículo 33. Então, se você tem amigos que falam muito palavrão, até mesmo cortar essa amizade aí e ir embora. Fofoca também, né? De gente só ficar falando mal das outras, corta isso daí. A sua vida vai melhorar muito rapidamente. E não tema aí, né, ficar sozinho, Deus vai providenciar amigos melhores. E quanto à conversão dele? Olha, aí depende muito da situação, né? Mas se você é iniciante, você tem que tomar cuidado consigo mesmo. Você não vai conseguir salvar os outros sem salvar a si próprio. Então, analise bem isso daí. Às vezes você vai ter que cortar mesmo a amizade e enfim, né? Sair correndo dessas conversas inúteis até pecaminosas. Claro, às vezes no trabalho, na família, mas aí também buscar manifestar que você não está gostando daquilo, que você não gosta de fofoca, não gosta de palavrão, mas de maneira breve e categórica, né? Porque aí também você vai tentar se explicar e começa, às vezes, um bate-boca aí, né?
Aí a pessoa vai começar a te tentar, vai tentar mudar a sua opinião, vai querer mudar a sua opinião. Seja é, breve e categórico. Mas para melhor conseguir este fim, mortificaremos de vez em quando a curiosidade, evitando fazer perguntas acerca do que possa lisonjear e reprimindo esse prurido de falar que arrasta conversas não somente inúteis, mas até perigosas. Então, não fique perguntando as coisas. Eu sei que parece falta de educação, mas os santos até dizem, não, nos manuais vão dizer que é melhor, às vezes, parecer até rude mesmo. Vai ser para a maior glória de Deus. E como os meios negativos não bastam, devemos de ter cuidado de dirigir a conversa para assuntos não somente inofensivos, mas até bons. São Luís de Gonzaga, conta-se dele, que ele via alguém numa conversa assim, né, uma rodinha, aí ele chegava lá e dizia, vocês estão falando de Jesus? Alguma coisa nesse sentido, né? Vocês estão falando de algo edificante? E aí as pessoas passaram até só de estar perto dele, assim, né? Vê-lo se aproximar à distância, aí, né? Até pelo, pelo medo já começavam a mudar o assunto, né? Então ele fazia as conversas ficarem em coisas edificantes e em Jesus. Então, falar sempre de coisas úteis, né, já que entramos aqui, falar primeiramente das coisas da fé, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, santos, Santíssima Trindade, todos os temas relevantes da fé católica. Falar de filosofia, filosofia boa, né, uma coisa natural, mas edificante. Falar do serviço, das técnicas, como progredir na vida, né, questão financeira, mas nesse sentido de melhorar a sua técnica. Falar de arte, de virtude, enfim, né. E o quarto seria virtude, né, como melhorar na vida, virtudes naturais. Às vezes falar dos grandes exemplos da história, de celebridades realmente exemplares. Ou seja, tópicos que realmente acrescentam alguma coisa. O que dissemos da vista, do ouvido, da língua aplica-se aos outros sentidos. Aí fala do perfume também, mais moderadamente. Um cristão sério não se usa de perfume, senão com muita moderação por motivo de grande utilidade. Os religiosos e eclesiásticos devem ter como norma não usar nunca deles. Muito importante isso, às vezes as meninas querem ir muito elegantes para a Santa Missa e usam perfumes caros, chiques, mas é importante se lembrar que um homem na caminhada espiritual ele pode ter se treinado para não olhar para nenhuma menina. Talvez ele tenha chegado a esse ponto de só olhar para as imagens santas da igreja, mas ninguém a não ser por milagre, pode deixar de respirar. Então, muito cuidado com o perfume. Não tem como você evitar, você não desvia o seu nariz. Se a pessoa estiver perfumada no seu ambiente, a, a outra pessoa vai sentir, vai respirar e vai sentir aquele aroma. E isso também é muito provocativo aos homens, tomar muito cuidado com isso. Acho que mulher também, enfim, né, se sente atraída por perfumes masculinos, então serve para os dois lados daí, usar perfumes moderados. Da mortificação dos sentidos internos. Os principais são a imaginação e a memória. São duas faculdades preciosas que não somente fornecem a inteligência e os materiais de que essa necessita para trabalhar, senão que lhe permite expor a verdade com imagens e fatos que a tornam mais perceptível. Então faz parte aí do processo intelectual a imaginação, a memória, se valer de dados sensíveis que acumulamos
e visualizá-los internamente para mais facilmente guiar um raciocínio, enfim, né? Seja lá o que você for fazer. Então, a imaginação pode ajudar, mas pode atrapalhar também a oração e também ser ocasião de pecado. Regras que se devem seguir. Para reprimir os extravios da memória e da imaginação, aplicar-nos-emos, antes de mais nada, a afugentar implacavelmente desde o princípio, isto é, logo que a consciência nos adverte, as imagens ou lembranças perigosas que, recordando-nos um passado escabroso ou transportando-nos no meio de seduções do presente e do futuro, seriam para nós uma fonte de tentações. Então, chega um pensamento inútil, você afasta. Vem um pensamento sexual, afasta. É claro, hoje em dia está muito na moda falar do escrúpulo, falar que você tem que ignorar os pensamentos, que se você dá muita atenção pode ficar escrupuloso. Por um lado, é verdade, né? Tem a técnica correta, né? Mas enfim, a princípio, melhor até usar de força mesmo, né? Expulsar o pensamento intrusivo no braço. E depois aí, se começar a desenvolver alguma ansiedade, tomar cuidado com isso, né? Mas mortificar os pensamentos maus. Às vezes é preciso sim se valer de energia, é questão de prudência, de estratégia. Não é possível falar brevemente aqui como para todo mundo assim num vídeo como encarar a situação, o que é o melhor. Mas eu acho que a princípio você sai na força bruta mesmo, repelindo até mesmo com alguma raiva, mas quando você vê que está começando a ficar ansioso, aí você tenta mais se distrair, só ignorar. Então, só o aviso para ter cuidado de não desenvolver ansiedade com isso. Para melhor se vir a este resultado, meio positivo mais conducente é aplicar inteiramente a alma toda ao dever presente, aos nossos trabalhos, estudos e ocupações habituais. Há até a frase, né? Ade quod ades. Faça o que está fazendo. Então fala da importância do estudo, né? Que isso absolve as faculdades interiores e afasta da vã imaginação, dos devaneios perigosos. E também, claro, ler os livros santos, orações, livros de piedade, livros de histórias dos santos que vão criando a nossa formando nossa imaginação. Da mortificação das paixões. As paixões, no sentido filosófico do termo, não são necessárias absolutamente más, são forças vivas, muitas vezes impetuosas, que se podem utilizar para o bem como o mal, contanto que as saibamos disciplinar e orientar para um fim nobre. Quanto às paixões, muito importante notar que Deus as criou para mover o ser humano ao seu propósito. Como somos animais também, a paixão é um estado que faz a pessoa buscar mais facilmente um fim. Por exemplo, a raiva é para a gente conquistar coisas difíceis. Mas também há outras paixões aí, né? Alegria para fruirmos de um bem, a tristeza para nos afastarmos de um mal. Então, cada paixão tem a sua finalidade. O que eu sugiro você estudar o que cada uma é. Vou falar aqui, né? Ele traz a visão de Santo Tomás. Você analisar o que é cada uma e tentar analisar a si mesmo, mas a princípio sem um juízo de valor, buscar entender, mas por que eu estou com medo, por que eu estou com raiva, por que eu estou triste, por que eu estou alegre, de onde vêm essas paixões. E a paixão em si mesma não é má, você tem que analisar o que a está provocando. Eu estou tendo raiva de uma pessoa que praticou o bem, aí seria uma raiva injusta.
mas às vezes a pessoa praticou um mal e você está se irando numa justa medida. Então a raiva aí está cumprindo a sua função. Então fazer essa avaliação de si mesmo. As paixões são movimentos impetuosos do apetite sensitivo para o bem sensível com repercussão mais ou menos forte sobre o organismo. Na base da paixão apoia um certo conhecimento, ao menos sensível do bem esperado ou adquirido ou do mal contrário a este bem. Estes movimentos são impetuosos e distinguem-se, assim, dos estados afetivos agradáveis ou desagradáveis que são calmos, tranquilos, sem aquele ardor ou aquela veemência que há nas paixões. Precisamente porque são impetuosos e atuam fortemente sobre o apetite sensitivo, é que tem repercussão até no organismo físico, por causa da estreita união entre corpo e alma. Assim, a cólera faz afluir o sangue ao cérebro, distende os nervos. Enfim, aqui ele começa a dar uma explicação médica. Então, pode ter até efeito fisiológico, né? Muitos sentimentos negativos aí podem levar até transtornos psiquiátricos. Com o tempo, né? Sei lá, né? Se a pessoa tem muito medo, muita raiva, pode desenvolver ansiedade, a tristeza aí, né? É claro, tristeza e depressão não são a mesma coisa, mas há uma conexão. Se a pessoa vai se entristecendo muito, aí pode se predispor à depressão. Então, analisar tudo isso daí. Diferem, pois, as paixões dos sentimentos, que são movimentos da vontade, por conseguinte, se supõe conhecimento da inteligência, e com serem fortes, não tem a violência das paixões. Assim é que há o amor, paixão e amor-sentimento, temor passional e temor intelectual. Então, o sentimento são movimentos mais influídos pela vontade. O seu número. Enumeram-se geralmente 11 paixões que derivam todas do amor, como excelentemente demonstra Bossuet. O amor, então a lista, né? O amor é a paixão de se unir a uma pessoa ou de possuir uma coisa que agrada. O ódio é a paixão de afastar de nós qualquer coisa que nos desagrada. Nasce do amor neste sentido que odiamos o que se opõe ao que amamos. Terceiro, o desejo consiste em procurar um bem ausente. Quarto, a aversão ou fuga leva-nos a afastar o mal que se avizinha de nós. Quinto, a alegria não é mais que a fruição do bem presente. Sexto, a tristeza, pelo contrário, aflige-se e desvia-se do mal presente. Sétimo, a audácia, esforça-se por se unir ao objeto amado, cuja aquisição é dificultosa. Oitavo, o temor impele-nos a fugir do mal difícil de evitar. Nono, a esperança tende com ardor para o objeto amado, cuja aquisição é possível, se bem que dificultosa. Décimo, o desespero nasce na alma, quando a aquisição do objeto amado parece impossível. 11, a cólera repele violentamente o que nos faz mal e excita o desejo da vingança. 6 primeiras paixões, a dizer, o amor, o ódio, o desejo, a aversão, a alegria, a tristeza, têm origem no apetite concupiscível. Das coisas fáceis, que são comumente chamadas pelos modernos de paixões de gozo, que seria o usufruto. As outras 5 que se referem ao apetite irascível denominam-se paixões combativas. Pelos modernos, daí não é a linguagem tipicamente escolástica. Ou o irascível também é quanto aos bens difíceis, ao que é difícil. Aí no caso seria a audácia, o temor, a esperança, o desespero e a cólera. Então, continuando aqui. Bom, as paixões são boas, né? Cristo tinha paixões, até a famosa, até alguns observam, né? O menor versículo da Bíblia, onde Cristo diz: Cristo chorou sobre a morte de Lázaro. Então, Cristo tinha sentimentos, paixões, irou-se no templo, mas as paixões dele eram completamente ordenadas e boas. Mas há paixões desordenadas em nós, não em Cristo, obviamente, e quando
desejamos, por exemplo, um bem sensível proibido ou temos aversão a algo que deveríamos gostar. Então é quando a paixão subjuga a razão e a vontade. Cega a alma, lançando-a para seu objeto com impetuosidade, sem consultar a razão, deixando-se guiar pelo instinto ou pelo prazer. Fadigam a alma e a fazem sofrer. As paixões de São João da Cruz são como rapazes inquietos e descontentes que estão sempre pedindo à mãe, ora isto, ora aquilo, e não acabam de ficar satisfeitos. Então, buscar o recolhimento. É claro, as paixões são úteis, mas também o excesso delas aí faz mal. Muitas vezes é importante buscar o recolhimento, mas claro, não é questão de virar um vegetal, se abster totalmente de paixões. E daqui o sofrimento tanto mais intenso quanto mais vivas são as paixões, porque elas atormentam a pobre alma até serem contentadas. Então é como se elas chantageassem a alma, pedindo aquilo que querem, até que ceda. Enfraquecem a vontade. Então, quanto mais forte a paixão, mais difícil fica de combatê-la. Exige uma força de vontade maior. Mancham a alma. As paixões desordenadas, né, impedem a união a Deus. Em conclusão, quem quiser chegar à união com Deus tem que mortificar todas as paixões, ainda as mais pequenas, enquanto são voluntárias e desordenadas. Está falando das desordenadas. E que a união perfeita supõe que em nós não há nada contrário à vontade de Deus, nenhum apego voluntário à criatura e a nós mesmos. Tanto que de propósito deliberado nos deixamos extraviar por qualquer paixão, deixamos de haver união perfeita entre a nossa vontade e a de Deus. Então temos que combater de modo bastante severo as paixões desordenadas, pois elas impedem a perfeição. Observa São João da Cruz, que a avezinha esteja presa a um fio delgado ou grosso. Aqui é uma edição do Português de Portugal. Delgado é fino, magro. E que a vizinha esteja presa a um fio delgado ou grosso, pouco importa, não lhe será possível voar, senão depois de o haver quebrado. Então, isso daí é uma analogia com a vida espiritual. O mínimo apego ali já é um impedimento, um atraso. Utilidade das paixões bem ordenadas. Quando, pelo contrário, estão as paixões bem ordenadas, isto é, orientadas para o bem, moderadas, submetidas à vontade, têm as mais preciosas utilidades, porque são as forças vivas ardentes que nos vêm estimular a atividade da inteligência e da vontade e prestar-lhes, desse modo, poderoso auxílio. Atuam sobre a inteligência, excitando em nós ardor pelo trabalho, o desejo de conhecer a verdade. Atuam igualmente sobre a vontade para arrastar e decuplar as suas energias. O que se faz com amor faz-se melhor, com mais aplicação, constância e feliz êxito. Que tentativas não faz o amor de mãe para salvar um filho? Então as paixões nos auxiliam a buscar nossos objetivos e podemos empregá-las na vida espiritual. E os grandes santos geralmente são pessoas apaixonadas, de emoções fortes, porém ordenadas, reguladas pela graça de Deus. Santa Teresa aí alguns consideram uma mulher colérica, de sentimentos fortes, e ela tinha muita energia, usou essa energia para se unir a Deus, para rezar melhor. Pode ser usada para estudo, para a busca da ciência, do conhecimento, especialmente da ciência divina, na teologia, buscar apaixonadamente conhecer a Sagrada Escritura, mas para dizer o seguinte, as paixões nos auxiliam nas coisas espirituais também.
do bom uso das paixões, recordando os princípios psicológicos que podem facilitar-nos a tarefa, indicaremos como se resistem às paixões más, como se orientam as paixões para o bem e como se moderam. Princípios psicológicos que se devem utilizar. Para dominar as paixões é preciso, antes de tudo, contar com a graça de Deus e, por conseguinte, com a oração, os sacramentos, mas também é necessário usar também de uma tática judiciosa, fundada na psicologia, que Deus pede a nossa colaboração com frequência. Qualquer ideia tende a provocar o ato correspondente, mornemente se acompanhada de vivas emoções e fortes convicções. Assim, pensar no prazer sensível representando vivamente com a imaginação provoca um desejo e muitas vezes um ato sensual. Pelo contrário, pensar em nobres ações, representar-se ser próprios felizes resultados que produzem, excita o desejo de praticar atos deste gênero. Então, deliberadamente pensar em coisas edificantes, fazer esse exercício da imaginação. Inclusive, até por isso, a meditação é muito útil. Estamos com nossas forças interiores buscando representar a nós mesmos aquelas coisas úteis à salvação. A influência de uma ideia prolonga-se enquanto não é eclipsada por outra ideia mais forte que a suplante. Então, o desejo sensual continua a solicitar a vontade enquanto não é exposto por um pensamento mais nobre que se apodere da alma. Então, buscar desejar mais ardentemente as coisas boas e retas, e para conseguir afastar os pensamentos da carne, geralmente. A influência de uma ideia aumenta associada a outras ideias conexas que a enriquecem e lhe dão maior amplidão. Assim, o pensamento e desejo de salvar a própria alma torna-se mais intenso e eficaz se for associado à ideia de trabalhar para salvar a alma dos nossos irmãos, como se vê, por exemplo, São Francisco Xavier. Ou seja, a questão psicológica da associação, se fizermos conexões entre um propósito e outro, vamos fortalecendo uns aos outros e isso ajuda a vencer as ideias desregradas. Então, buscar descobrir vários motivos em um bom ato, né? Aqui, por exemplo, falou de salvar a própria alma, também desejar salvar a alma dos irmãos. Então, imaginar várias utilidades para uma mesma coisa. Enfim, a ideia atinge máxima potência quando se torna habitual, absorvente, uma espécie de ideia fixa que inspira todos os pensamentos e todas as ações. É isto que se nota sob o aspecto natural naqueles que não têm senão uma ideia, por exemplo, a de fazer esta ou aquela descoberta, e sobre o aspecto sobrenatural. Então essa ideia aí tem que virar uma segunda natureza, virar até mesmo uma ideia fixa, um hiperfoco, né, como se diz hoje em dia. E isso não é contrário à razão, porque o movimento inicial disso foi a própria razão. No caso aqui, né, a razão iluminada pela fé, porque estamos falando da vida espiritual. Mas se em algum momento parecemos que ficamos cegos, isso foi promovido pela própria razão. Faço a analogia do sono. Então o sono seria errado porque você apaga a sua razão? Não, esse ato aí foi fundado num motivo racional, ou seja, recuperar as energias para justamente poder pensar melhor no dia seguinte. Então uma coisa não contraria a outra. Como combater as paixões desordenadas? Tanto que a consciência nos adverte que em nossa alma se levanta um movimento desordenado, é necessário apelar para todos os meios naturais e sobrenaturais para o refrear e dominar. Logo desde o princípio é necessário, aqui fala Mister, eu estou fazendo algumas adaptações aqui, é Mister usar do poder de inibição da vontade, auxiliada pela graça para travar esse movimento. Sim, por exemplo, importa evitar os atos ou gestos exteriores que não podem senão estimular e intensificar a paixão. Quem se sente invadido pela cólera deve evitar os gestos desordenados. Ou seja, né, se você está irritado, com seus movimentos corporais se acalmar, buscar não, andar de um lado para o outro, fazer movimentos bruscos, isso pode atrapalhar. O ideal é tentar silenciar no canto, respirar fundo
para se acalmar. Mais ainda, tratando-se de uma paixão de gozo, é necessário da apetite concupiscível. É necessário esquecer o objeto dessa paixão. Para conseguirmos, cumpre aplicar-nos fortemente a imaginação e o espírito a qualquer ocupação honesta, ou seja, se distrair com coisas boas. Quando começa a restabelecer-se a paz, apelar para as reflexões de ordem moral que possa armar a vontade contra a sedução do prazer, considerações naturais. E também as sobrenaturais, como a impossibilidade de avançar na perfeição. Por exemplo, o problema mais comum, né, pecados sexuais, é imaginar, então, por exemplo, infelizmente cresceu muito a questão da pornografia, imaginar famílias destruídas, pessoas morrendo até com isso, tem muito uso de drogas, overdose. Então pensar nos horrores, no lado escuro dessa indústria. Claro, não pensar no ato, né? Você está justamente buscando se afastar dessas coisas. E na ordem sobrenatural, às vezes, imaginar o inferno, imaginar a condenação daqueles que morrem nesse estado, de quanto isso nos afasta da vida espiritual, de quão graves consequências chegamos por causa dessas coisas. As pessoas chegam, né? Por causa das coisas desordenadas. Tratando-se de paixões combativas como a cólera ou ódio, depois de termos fugido um momento para diminuir a paixão, podemos muitas vezes tomar a ofensiva, pondo-nos em frente da dificuldade, convencendo-nos pela razão e, sobretudo, pela fé de que entregar-se à cólera ou ao ódio é indigno do homem e do cristão. Então, procurar se acalmar primeiro, e se você precisar resolver a coisa, depois você volta mais calmo. Se você for capaz, né? Às vezes você volta para a coisa e não consegue se acalmar e acaba ficando bravo e acaba até pecando. Aí você foge, né? Procurar-se-á, enfim, fazer atos positivos contrários à paixão. Quem experimentar antipatia para com uma pessoa procederá como se quisesse ganhar a simpatia. Esforçar-se-á por lhe prestar serviço, ser amável para com ela e, sobretudo, orar por ela. Ao exemplo de Santa Teresinha, tinha a irmã com a qual ela não se dava bem e sempre sorria para ela. E devemos sorrir até no nosso interior. Não é uma questão de externa, né? Só mostrar que está tudo bem. É realmente buscar mudar o nosso interior. Então, buscar estimular a paixão contrária. Moderar os extremos. Um princípio muito importante de psicologia. Como orientar as paixões para o bem? Dissemos acima que as paixões em si não são más, podem ser orientadas para o bem todas, sem exceção alguma. O amor e a alegria podem nortear as afeições puras e legítimas da família, amizades boas, sobrenaturais, mas sobretudo para nosso Senhor Jesus Cristo, que é de todos o amigo mais terno, mais generoso e mais dedicado. Então, atos de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O ódio e a aversão voltam-se contra o pecado, o vício e tudo que ele conduz, para aborrecer e evitar. Então, odiar mesmo o pecado, o cristão odeia. Não caiam nessa conversa, devemos odiar o mal. O ódio faz parte da vida. O desejo transforma-se numa legítima ambição natural de honrar sua família e seus pais, a ambição sobrenatural de vir a ser um santo apóstolo. Devemos, sim, portanto, ter a ambição de nos tornarmos santos. A tristeza, em vez de degenerar em melancolia, converte-se numa doce resignação em presença das provações que para o cristão são semente de glória, ou de uma terna compaixão para com Jesus que sofre e é ofendido, ou para com as almas aflitas. Então a tristeza pode ser usada para nos unir aos que sofrem, a famosa compaixão. A esperança torna-se esperança cristã, confiança inabalável em Deus e multiplica as nossas energias para o bem. O desespero transforma-se em justa desconfiança de nós mesmos, fundada em nossa impotência em pecados. Não é desespero de salvação, o desespero é reconhecer a nossa incapacidade pelas forças naturais, mas devemos ter esperança na graça de Deus.
Temor, em lugar de ser um sentimento deprimente que enfraquece a alma, é no cristão uma fonte de energia. Teme o pecado e o inferno e toma soluções enérgicas contra eles. A cólera, em vez de nos roubar o domínio sobre nós mesmos, é uma santa e justa indignação. A audácia converte-se em intrepidez diante das dificuldades e perigos. Então ajuda a conseguir as coisas difíceis. Então, aí tem a mortificação das faculdades superiores. Ixi, na verdade é maior do que pensei essa parte. Mas, enfim, né? Falar mais Para já terminar aqui, só dar uma breve pincelada sobre a parte superior. Quanto à inteligência, buscar o estudo das coisas santas e a vontade, a principal mortificação é obedecer aos superiores. Então, fazer a vontade do próximo. Aliás, em coisas de pouca relevância, onde você não será prejudicado, se o próximo pede uma coisa, fazê-la prontamente. Então, contrariar a vontade com mortificações. Quanto ao estudo, né, já falamos da importância do estudo para vencer a ignorância. Lembrar também das 3 práticas evangélicas, quaresmais: jejum, esmola e penitência, né? Falamos mais da penitência, da mortificação, mais o jejum também, se abster de alimentos. Falamos bastante no capítulo da gula, na aula da gula. Sugiro se abster de doces, sobremesas, comer coisas mais amargas. E enfim, vejam a aula da gula, que isso está dito mais amplamente lá. E rezar, né? Mas a obediência aí, né? Sempre destacando, muito importante para crescer na vida espiritual. A reflexão é importante antes de agir antes de agir. Não agir precipitadamente, mas sempre de maneira refletida. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Rezem por mim. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, e obrigado, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.